Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Renan da Visúcio e hoje a gente está aqui para o primeiro episódio do nosso podcast, o VisuCast. Hoje a gente tem aqui um convidado especial, o Ismael Melo, consultor financeiro da Visúcio, educador financeiro e ex-policial militar. Ismael, me conta, o que é mais difícil, convencer o pessoal a seguir as finanças à risca ou prender bandido? O que é melhor? Bom dia, Renan. Primeiramente, obrigado pelo convite, né? Então, eu sou Ismael Melo, eu tenho 55 anos, casado, 2 filhos, o Vitor e o Vinícius, né? Como você mesmo disse, eu sou policial militar aposentado, trabalhei por 25 anos na Polícia Militar e os desafios são os mesmos, né? Vai ao momento, eu encontrei a educação financeira pela dor, né? Na pandemia, como um bom funcionário público, lá, o Renan, os funcionários públicos são muita parte endividados, né? E foi ali que me despertou pela educação financeira. Eu acabei nesses 2 anos que nós ficamos em casa lá na pandemia, fui buscar conteúdo, acabei fazendo uma pós, o bichinho da educação financeira picou, estamos aqui agora. Aí eu foquei no público sênior, que é o público que se identifica com a minha idade, e vi que tem um potencial trabalho para fazer com esse pessoal. Cara, eu trabalhei um tempo com o público sênior, principalmente ainda quando eu estava dentro de carreira de banco. E eu acredito que hoje eles têm uma fragilidade financeira, mais em questão de ou não ter tido lá atrás algum tipo de educação financeira, e por ter um fácil acesso a crédito, acaba que eles acabam sendo muito tomadores desse tipo de linha, principalmente do consignado. Só que, por conta de facilidade de outras linhas de crédito, que nem o crédito pessoal ou o próprio cartão de crédito, eles acabam tendo algum tipo de endividamento por somatória de todas essas receitas. Como que você enxerga isso hoje? O que talvez pode ser uma solução para esse caminho? Então, Renan, o crédito em si, ele não é ruim, né? A questão do crédito é como você vai aplicar esse crédito, né? O que acontece nesse mundo dos sêniors que você está falando é não ter propósito, o objetivo da obtenção desse crédito. E você colocou muito bem, pelo seu cenário do banco, o que acontece? Ele é um público vulnerável, onde, Renan, vamos dizer, não vou dizer 100%, mas 90% das vezes, esse empréstimo não é para o sênior, né? Ele acaba sendo para um filho, por um familiar, um parente. Então ele acaba se endividando pelaquela promessa dessa pessoa que pede o dinheiro emprestado para esse sênior, que vai pagar, e 50 vezes não paga esse crédito. Então, e acaba gerando essa dívida, porque a pessoa fala, ó, vai lá, vô, pai, pega esse empréstimo para mim. E essa conta fica por conta dele depois. Então há essa vulnerabilidade por conta dele. É mais um motivo que é importante a educação financeira para esse público. Mas você acha que esse tipo de questão ele acontece por conta da pessoa que ela está pedindo ela já ser tomada, ou de não ter muitas opções de crédito acessível para a população que não tem acesso a um consignado? As linhas de crédito também são limitadas, né, para esse público, né? Eu acredito que também há essa limitação das linhas de crédito. Por quê? Você teve ali o cenário bancário, vai aumentando a idade dessa pessoa, o poder de pagamento, você vê, eles vão aposentar, a faixa de salário deles é num valor, num teto baixo. Então, isso você fala da população no geral ou do sênior que ele é aposentado? Do sênior aposentado. E o que acaba restringindo outras linhas de créditos para eles. Mas assim, em questão dele acabar pegando outras linhas, o banco ele dá acesso para essas outras linhas. Por exemplo, o principal que os bancos eles trabalham para esse tipo de público é o consignado. O consignado. Que idealmente ele ainda atenderia o que haveria, entre aspas, assim, de praxe no mercado, que é, ele vai ter acesso até 35% da renda dele. Do valor consignável lá da Isso. margem consignável que é o dele. que é até 35%, mais os 5% que tem Do cartão. Do cartão. E isso já tomaria 40%. Se você tomar como base de que isso ele é ok para quem tem uma renda mensal, beleza. Só que muitas vezes quem está pegando esse tipo de crédito, ele recebe um salário mínimo. Exatamente. E aí, talvez fique um pouco fragilizado nessa questão, mas a gente teria, por exemplo, dentro do banco, acesso a outras linhas, que nem o cartão de crédito e o crédito pessoal. E aí acaba, acho que talvez ficando
pouquinho mais pesado, assim, por... E o problema, ô Renan, então, até para a liberação desse crédito, olha lá, quando nós colocamos, eles recebem a grande faixa, o salário mínimo. Certo. E com o nome já negativado. Antes de ter pego... Né? Você vai ver, ali pelo histórico que a gente tem nas mentorias, que são 80% deles, além de ganhar pouco, já tem o nome nos registros antes de ter o consignado. de ter o consignado. E uma sacada que eu recomendava para os meus clientes, mas talvez um pouquinho não, é muito pouco usado, a ideia do consignado é você ter acesso a um crédito mais barato. E você ter acesso a um crédito mais barato, você conseguiria quitar uma dívida que ela é mais cara. Porque a taxa que você tem hoje de consignado até pouco tempo atrás estava 1,66. Subiu agora um pouquinho. Mas é muito mais barato do que um crédito Sim, pessoal. qualquer outra linha. Um cheque especial. E aí haveria, por exemplo, uma ideia de, vamos pegar esse crédito aqui que é mais barato e quitar um que é mais caro. Só que o que acontecia muitas vezes era, a pessoa ela pegava o crédito consignado que era barato, Sim. não pagava o outro Exatamente. e ficava com duas dívidas. Por não ter o propósito, né? Porque a gente fala, o crédito ele não é todo ruim, né? Vai do propósito. Então, como eles não têm propósito para pegar esse dinheiro, esse que é o grande problema, né? Você pegou o dinheiro para consumo. Então, a maioria do pessoal que faz esse empréstimo é a troco de consumo, né? E aí vem essa ciranda. Os que ainda conseguem, então, pega uma dívida para pagar outra, faz uma para pagar outra, refinancia o consignado. Então, o que compromete muito o pagamento. Então, não fica margem para o pagamento praticamente alguma, né? Para esse pessoal. Então, é muito comprometedor nesse sentido. Teria outras linhas, né? Vamos lá, fazer lá o veículo ou a casa como garantia aí para pegar, para obter. Então, que você consegue um juros bem mais baixo. Juros bem mais baixos. Exatamente. Então, seria uma outra linha que poderia, aos que têm, né? Aí os que têm residência e os que têm veículo também poderiam recorrer, aí sim, nesse sentido, porque ali, aquela problemática dos juros, ele conseguia esse dinheiro com bem em garantia, né, para resolver a vida dele, né, e aí colocar a vida em ordem. Isso aí seria uma opção também que a gente até indica para alguns na mentoria, quando a gente vai analisando o cenário daquele sênior, se a gente consegue levar por esse lado. Então, por isso que eu falo que nem sempre o crédito ele é ruim. Em alguns momentos, você até precisa dele para conseguir ajudar aquele cliente. E assim, o que você vê de mais dificuldade que as pessoas elas têm e o que você propõe de solução dentro da sua consultoria de educação financeira, principalmente para os seniors? Então, ali, Renan, na questão normal, né? Apesar do avanço aí da educação financeira, muitas pessoas elas ainda não sabem como gerenciar seu dinheiro, né? Certo. Essa que é uma problemática geral, que é o que a gente trabalha, o planejamento. A gente traz eles dentro da consultoria, o que eu trabalho lá dentro é justamente o planejamento financeiro dessa pessoa. Como que a gente estruturar, né? Primeiro nós vamos analisar, né? Porque tem os cenários. A pessoa está com dívida, então a gente vai fazer um direcionamento. A gente vai pagar aquelas dívidas, a gente vai trabalhar com essa pessoa para pagar essas dívidas, até porque para começar a levar uma vida melhor. Por quê? Você deve notar que as pessoas, quando elas vêm procurar, mesmo a educação financeira, qual que é a visão delas? É só investimento. A pessoa, ela chega, ela só vem... E geralmente quem tem essa propensão para investimento, ele vai ser menos suscetível a esse tipo de dívida, esse tipo de coisa. Exato. Então eles olham aí os que... Por quê? Nós não tivemos acesso à educação financeira em casa, na escola, no convívio social, né? Então, a educação financeira, por mais que ela está sendo um pouco mais ampla, mas ainda falta muito ainda. Tem muito trabalho para fazer. Então, o pessoal vem aqui, ele tem uma resistência e o pessoal fala, é investimento? Fala, não. A gente tem que explicar aquela questão dos juros. Por quê? Não adianta você investir com dívida. Por quê? O que você paga de juros na dívida, se você tiver um dinheiro em um investimento de renda fixa, você usar para você quitar. Exatamente. E pouquíssimos investimentos eles vão conseguir vencer do que seria uma taxa de juros de um financiamento, de um financiamento, de um empréstimo. E acredito que falta às vezes um pouquinho de noção da pessoa por ela tá iniciando ainda a ser um pouco leiga, de que acabaria compensando isso. Sim. E eu já vi muita gente, por exemplo, que deixava dinheiro investido no banco, usava o dinheiro de garantia para pegar um empréstimo em cima desse dinheiro que ela pegou
para acabar fazendo outras questões. E acabava que não resolvia nada, e os juros que gerava do investimento ele não conseguia vencer, Exatamente. vencer Os o juros da juro, dívida, né? né? Então, é isso daí que a gente trabalha com eles e para levá-los a esse assunto e tem uma certa resistência, uma certa dificuldade. Então, lá no cenário e na mentoria, a gente trabalha, essa é uma das questões, né? Para levar esse alinhamento e conduzir com eles o planejamento da dívida. Então, a gente consegue orientar no passo a passo. Ali, Renan, é passo a passo com esse pessoal. Não, cara, sensacional esse trabalho. Falando um pouquinho do seu trabalho também, você está sendo coautor de um livro, o Guia Definitivo para Transformar Sua Vida Financeira. Conta um pouquinho desse projeto. Bacana, bacana, né? Então, exatamente, essa questão do livro veio por ver essa vulnerabilidade, né? Legal. E para tentar, como o mercado é muito grande, Renan, e a gente fazendo algumas mentorias, a gente vai notando, né, o quanto esse pessoal precisa de ajuda, e foi um dos motivadores, né, um dos motores para o livro, foi essa questão, dar uma contribuição para esse público que precisa muito dessas orientações. Então nós vamos aqui num livro em coautoria para trazer elementos que vão favorecer e ajudar essas pessoas, né? Então nós vamos ter aí, o que nós vamos falar aí um spoiler aqui do capítulo, né? Porque o principal objetivo é trabalhar a maturidade desse público sênior, o Renan. Nós vamos falar ali a tecnologia. A tecnologia ela está presente hoje e ele vai falar com eles que a gente precisa levar, não dá mais para correr da tecnologia. A tecnologia, ela veio e ela tem que ser absorvida. Mas o quê? Eles precisam de orientação, porque tem os dois lados, né? Ela vem muito bem a tecnologia, só que do outro lado vem muita fraude por não saber usar. Então a gente precisa trabalhar, levar para eles aí a parte da tecnologia, né? E trabalhar também essa questão da proteção contra a fraude. Essa é uma das questões que nós vamos levar no ambiente digital. Nós vamos trabalhar a questão que nós iniciamos aqui no podcast do superendividamento. Então ali nós vamos levar uma linha nesse capítulo do livro, trabalhando com eles, né, o trabalho para sair do superendividamento, né? São uma das passagens que nós vamos estar ali agregando, né? Uma outra parte, Renan, que nós vamos estar trabalhando, que é uma questão essencial, é a gestão financeira do idoso, né? Como gerir, né, a sua gestão financeira do início até que ela fique, vamos dizer assim, como a gente chama, num patamar onde ele consiga ter aquela vida razoável, uma vida que ele consiga administrar as suas contas, né, e ter uma vida plena. Ali, falou, eu consigo, pela minha aposentadoria, pelos meus recursos, os que não conseguiram guardar algum recurso, né, que ele consiga usar aquilo até o final da vida dele com tranquilidade, ter uma vida tranquila, podendo viajar, podendo ter uma vida em paz. Então a gente vai abordar essa questão. E não menos a questão que a educação financeira ela deve ser entendida como um caminho, né, para resolução da vida dessas pessoas, né, para tirá-las dessa vulnerabilidade financeira, né, e não com essa visão que o mundo tem, que é só investimento, né? Então, essa vai ser uma propositura do livro. E, pô, cara, muito show. E para fazer aqui o merchan, o livro vai ser lançado em setembro, então, não era? Exatamente. Em setembro. Né? A princípio, o livro vai ser lançado em setembro na Bienal do Livro. Legal. Né? Nós estamos aqui, estamos com a editora lá, para que o lançamento saia aí em setembro na Bienal do Livro. Nós estamos ansiosos aqui. Você vai estar na Bienal? Nós vamos estar na Bienal. Então, quem quiser um livro autografado pelo Ismael, vai lá na Bienal em setembro, compra lá com ele. E aí ele já dá uma cópia autografada. Maravilha, sejam todos muito bem-vindos lá. Pô, cara, falando um pouquinho, acho que dessa parte de investimento que você acabou de citar, acho que um problema que o pessoal tem, que ainda é um mito, as pessoas, é uma percepção que eu tenho, isso de quem eu converso, mas que está iniciando agora, tem uma visão de que se você investir, você vai ficar rico amanhã.
E isso daí acaba pegando muito gente de bobo. Isso daí acho que também entra aquela questão do tigrinho que ficou em alta agora. Nossa, não fala aí. As bets. Exatamente. É uma questão extremamente complicada, mas, cara, desde que mundo é mundo, a gente já teve alguma coisa assim. Um tempo atrás tinha ficado bastante em alta aquela questão também dos aplicativos de opções binárias. Sim. Que eu falando aqui, dá pra ganhar dinheiro? Dá. É provável que você vai conseguir? Não é não, mas eu não daria, acho que como um bom exemplo essa questão para quem quer enriquecer num curto prazo. Não é legal, você tem muito mais chance de perder o que você tem do que de conseguir ter uma alavancagem. Outra questão que pega muito, né? Nós estávamos até falando a questão do cartão de crédito. Então, ele obtém o cartão de crédito e tem em mente, Renan, aquela questão de pagar o mínimo. Isso que faz parte da renda. Que faz parte da renda. 2 mil de limite, então meu salário não é 2 mil, é 4 mil, é meu salário de 2 mil mais 2 mil do cartão. Exatamente. Quando eles chegam para a gente trabalhar com eles, então eles somam o cheque especial, somam o limite do cartão, então ele põe aquilo como sendo a renda dele, o que não é. E quando chega lá, vou gastando sem fim, quando chega a fatura do cartão de crédito, para eles é aquela surpresa, né? Aí vamos lá trabalhar de pagar o mínimo. Aí você sabe que vai virando uma bola de neve. E aí fica muito mais difícil da pessoa ela conseguir sair Exatamente. dessa condição. Bom, mas eu acho que de toda forma é bom a gente avaliar que o crédito ele não é um vilão absoluto. Não. Ele dá para ser usado de forma construtiva, principalmente se ele for bem planejado. E eu acho que você trouxe um ponto que foi bem legal, que é que você consegue usar o crédito de uma forma positiva se você usar ele com um objetivo, com um fim específico, não você só pegar ele para um consumo que fosse do dia a dia. Exato. Tem várias questões, porque quando a gente está ali falando do planejamento, a gente pode olhar ali que é o planejamento, porque a sociedade como um todo, ela é muito imediatista, né? Nós estamos numa sociedade imediatista. E esse planejamento é justamente para levar a pessoa para olhar que nós temos que trabalhar o hoje, o amanhã, né? E distribuir. Então você tem que colocar ali como que a gente vai usar esse dinheiro. As metas de curto prazo, médio prazo e longo prazo, né? Então, curto prazo, o que a gente pode fazer em curto prazo? Olha, vamos falar assim... Um mês, não sei... Então, o mês já fica para jovem ali, para criança ali fica. Mas vamos usar aí para o adulto, curto prazo, 1 ano. Tá. Vamos usar para o adulto, curto prazo, 1 ano. Então, 1 ano pode ser trocar um eletrodoméstico. 1 ano eu quero trocar uma televisão. Pegar o celular do ano, pegar um celular. Podemos usar essa daí como uma meta. 5 anos, uma média 3 a 5 anos. Olha, estou planejando trocar o carro. Estou planejando fazer uma reforma na residência, uma reforma grande, então você já precisa aí planejar, né, 2, 3, 5 anos até para fazer uma reforma, para trocar de um veículo. Sim. Longo prazo, nós estamos aí, falar mais de 10 anos, então assim, já é praticamente, né, uma estabilidade financeira, falar, olha, eu vou ter recursos, guardando esses recursos para me proteger ali na aposentadoria, né? Ali a gente pode falar do investimento, né? Trabalhar com a renda, Renan, que você pode falar que é aquela renda variável, que aí sim. A longo prazo ela faz muito sentido. Isso, porque você vai usar os juros a seu favor, né? Que a gente vai poder até falar isso aí. Por quê? Com a dívida, né? Os juros, ele está contra você. Já você fazendo esses investimentos a longo prazo, né, você tem o poder dos juros compostos que vai te ajudar. Então, o planejamento é exatamente para isso, para que a gente consiga dar clareza para essas pessoas, para elas consigam enxergar esse universo. Né? E acho que esse ponto que você colocou de renda variável, tem uma coisa interessante que se você investir a longo prazo dentro da renda variável, a sua chance de você conseguir ter sucesso no seu investimento é bem maior do que se você conseguir trabalhar ela no curto prazo. E isso daí, quando eu comecei a investir na bolsa, cara, eu vou ser sincero, se você fizesse movimentação em 1 semana, alguma coisa assim, você acabava perdendo muito mais dinheiro do que eu acabei ganhando investindo em longo prazo. Exato.
o maior investidor que tem, que a gente fala da história, é o Warren Buffett. Que para quem não conhece, pesquisa aí depois na internet que vocês vão saber. Que ele conseguia fazer uma receita anual de 20%, que se você parar para pensar é um valor um pouco mais alto, mas não é um absurdo de ficar rico da noite pro dia. Só que dentro da estratégia dele, ele sempre colocava de que a cada 5 anos você eventualmente conseguiria dobrar o patrimônio que você tem. Só que é 5 anos, não é uma semana, não é um dia. Não é que nem você fazer um day trade aqui. Tinha até aquele carinha lá que falava assim, vamos tomar um café, vou fazer aqui um trade. E aí comprava. Mas que nem a longo prazo, você ter uma carteira de investimento diversificada, você consegue ter uma previsão maior de crescimento do que você simplesmente ir lá, avaliar e falar, não, vou só comprar aqui e ver no que dá. Você consegue ter um controle maior. Mas bom, tirando um pouquinho agora de investimento, voltando agora para a parte do crédito, que era que a gente estava conversando, a gente tem esses 3 tipos de objetivo que você tinha colocado, Ismael, que é o de curto prazo, médio prazo e longo prazo. Para você conseguir atingir seus objetivos através do crédito, como que você pode escolher o melhor modelo de crédito para você fazer cada um desses? O que você usaria, o que você tentaria usar de ferramenta para você escolher a melhor opção para você? Então, quando nós falamos, cada cenário é um cenário, né? E nós vamos ali analisar. Tem uma questão que a gente pode usar, que é o próprio consórcio. Legal. O consórcio é uma questão que eu trago, por vezes, para conversar com os clientes. Por quê? O consórcio, se você tem um tempo para você resolver essa situação, ou para você, como você se planejou, o que você quer alcançar, é uma solução boa, porque você vai pagar e você não vai ter os juros na questão do consórcio, né? Por quê? Como nós falamos aqui, se você já é imediatista, você vai por financiamento. Financiamento... Você tem a carga dos juros. Você tem a carga dos juros. E no momento atual que a gente está da Selic, que está mais alta, acaba ficando mais inviável, pesado. Ela é impraticável, né? Então, o consórcio ele poderia e pode ser uma opção. A gente leva, né, para o cliente, conversa com ele, mostra para ele como que funciona a dinâmica do consórcio, Renan, porque você deve conhecer que os produtos têm resistência, né? Porque o pessoal ele ainda não conhece tanto sobre o consórcio. Assim, hoje em dia, principalmente por conta da alta da Selic, que é a taxa básica de juros, o consórcio está sendo uma opção mais escolhida pelas pessoas para conseguir adquirir um bem. E com ele, você consegue fazer, por exemplo, determinar, eu sei que eu vou conseguir comprar esse carro ou essa casa daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos. E ele é bacana para você fazer esse tipo de planejamento. Mas por ter ainda essa resistência de, eu não vou pegar agora, então eu não quero, acaba sendo... O pessoal acaba tendo um pouquinho de mito dele. Ou de que, vai demorar para eu conseguir ser contemplado. Mas tem várias estratégias que você pode seguir para você conseguir essa contemplação quanto antes. Tinha um pessoal que trabalhava comigo que eles colocavam que assim, você quer ser contemplado? É só você fazer o seguinte, você pega toda a parcela que você tem que pagar por mês e paga. Porque todo mês você vai estar participando do sorteio do consórcio. E você só não vai ser contemplado se você deixar de pagar. Exato. Uma hora ou outra você vai. E assim, por estatística, a média que você teria, sem dar lance, seria de você ser sorteado, você receber a carta, na metade do consórcio. Então, por exemplo, se é um plano para você comprar um carro em 48 meses, a média que você teria ia ser em 24. Inclusive, hoje a gente tem uma opção dentro do nosso parceiro comercial, que é a Rodobens, de você conseguir adquirir o consórcio sendo pontual. Então, na 24ª parcela de você comprar um carro, você já é contemplado. Então, você consegue programar, daqui 2 anos eu vou estar trocando meu carro, Exato. sem você estar pagando juros. Mas Renan, aí... Vou arrumar na edição, vou colocar o Peter Griffin falando, mas eu quero agora. Se você quiser, existe a opção do pontual de você adiantar essas 24 parcelas. Então ia ser como se você desse uma entrada dentro de um carro, alguma coisa assim. Isso usando como referência. Sim. E você já consegue sair com o veículo sem você precisar pagar juros do financiamento. Se você não vai ter paciência de, eu vou investir aqui o dinheiro durante 60 meses, 48 meses para conseguir comprar, ele acaba sendo a opção mais barata e mais viável para você conseguir fazer essa aquisição. Exato. E se falava do consórcio para veículo, se falava do consórcio
para residência. Você vê, hoje ele contempla Mas tem cirurgias, cirurgia plástica? cirurgias, né? Você quer colocar um silicone, você vai lá e você faz. Exatamente, tá contemplado ali dentro do consórcio. E o que nós falamos, a problemática geral, que aí eu falo o Ismael pela educação financeira, é que a sociedade ela é imediatista, é pro agora. Então, muitos acham que o consórcio é um produto ruim, porque ele não quer pegar o carro, Renan, daqui 24 meses. Ele prefere pagar juros do financiamento, mas ele quer sair com o carro da concessionária agora. Então, essa é uma questão de trabalhar a educação financeira, né? E aí talvez também por isso que hoje acaba tendo um monte de leilão de carro recuperado de financeira, de banco. Então, assim, dentro de um planejamento, o consórcio ele pode ser utilizado para você conseguir adquirir os bens ou ter uma alavancagem de patrimônio. Sim. Isso no lugar que seria de um crédito tradicional, assim, talvez, né? Exatamente. Aquela questão, porque nós falamos também do investimento, o investimento também não é uma coisa ruim. Qual que é aquela pergunta? Mas eu tenho pouco dinheiro, eu ganho pouco. Quem ganha... A sociedade ela tem uma visão de quem ganha pouco não pode investir, né? Ou que não está inserido no setor financeiro, no consumo. Eu acho que tem bastante preconceito com isso, cara. Sim. Né? E você sabe que o investimento, nós temos investimentos aí a partir de R$1, R$10. Não tem um valor determinado para começar a investir. Lógico que você não vai ficar rico investindo R$1, R$5, R$10. Mas você tem que começar. E você consegue ter uma reserva de emergência, pelo menos, né? Que ela é principal, mas você tem que começar a visão de adquirir o hábito. Então, nesse momento, você está podendo guardar R$10, R$50. A questão de guardar já é o hábito, nesse momento. Depois que você adquire o hábito, né, as suas receitas vai melhorando, você vai aumentando o aporte. Só que ali você já tem o hábito de guardar o dinheiro. E exatamente, essa é uma questão muito importante, que é a reserva de emergência. Mas o que é essa reserva de emergência? É o Banco EUSA. É você justamente ter uma quantidade de dinheiro guardada para você, que num momento de emergência, que a gente fala, as pessoas, não gosta de usar de emergência, gosta de que é reserva de oportunidade. Mas o que é esse dinheiro? Queimou um eletrodoméstico, queimou a geladeira da sua casa. Se você não tem dinheiro, o que você vai fazer? Você vai correr no banco e vai buscar um empréstimo. Se você já tem essa reserva de emergência, lá, você pega esse dinheiro, paga esse reparo e depois você repõe esse dinheiro de novo. Você teve um problema de saúde, qualquer problema. A vida nossa, a gente tem vários problemas. Uma pane no veículo, o veículo veio quebrar. Então você tem esse dinheiro guardado, né? Toda vez que tiver um problema, você vai lá, você usa esse dinheiro que é o seu, é você pegando e emprestando para você mesmo. Soluciona o seu problema e depois, logo que você puder, você vai devolvendo esse dinheiro lá. É muito importante essa questão. Legal. Aproveitando que você falou de aporte mensal, principalmente para você fazer investimento, tem um produto que eu queria saber sua opinião. Tem muita gente que acaba não gostando porque fala, eu não vou usar isso daí, eu vou deixar pro Ricardão, alguma coisinha assim. Mas talvez, óbvio que por você ser educador financeiro você vai ter uma visão diferente, mas também por você ter sido um ex-PM, talvez você enxergue de uma forma diferente. O que você acha do seguro de vida para o planejamento financeiro? Eu acho extremamente importante. Extremamente importante. Há uma outra barreira quando se fala de seguro de vida, né? E você pontuou muito bem. Olha ali, essa profissão que eu trabalhei, né? Militar, é essencial ter um seguro de vida, né? Por quê? O seguro de vida, ele protege os seus entes. O que você falou, essa visão, mas eu vou deixar pro Ricardão. Tem uns que falam até do filho. Para que eu que construí, por que eu vou deixar? Mas assim, a gente sabe que não é assim que funciona. Você deixar a família desamparada até para morrer é caro. O pessoal entende isso daí. A gente está falando aqui, é verdade. Eu vou falar até de uma experiência. Quando eu morrer, não vai ser o que eu vou gastar, mas vai ficar para aqui. Exatamente. Eu tive uma experiência recente com um familiar aí, né? Para você tratar, numa tratativa aí de um familiar, de um ente querido seu, você não vai trabalhar com menos de 6, 7 mil reais. Então, a pessoa fala. Só que depois, se você não deixa essa família... que a gente tem que esticar o assunto. Mas assim, ele tem que entender que as dívidas da pessoa ficam para a família depois. Então, o seguro de vida vai dar uma segurança ali
para esses familiares, independente desse pensamento, assim, falando do produto, eu vejo o seguro de vida como um produto muito bom, né? Ele tem resistência, tem barreiras, mas aos meus clientes eu indico o seguro de vida. Ó, eu como especialista de investimentos, tem um dado que ele tem do IBGE, que assim, quando existe um falecimento na família, demora até 4 anos para a família ela conseguir recuperar o patamar que ela tinha financeiramente antes do falecimento da pessoa. Exatamente. Então, por exemplo, se você é um pai de família ou uma mãe e você tem filhos, o impacto que ele geraria se você viesse a falecer ia afetar a sua família durante 4 anos. O que dentro da nossa consultoria a gente tenta trazer legal, vamos pensar aqui. Se você vier faltar por algum motivo, quanto que a gente vai precisar, pelo menos dentro desses 4 anos, para seu filho, sua filha ou seu neto ele conseguir se estabelecer bem durante esse tempo? Dado que geralmente, nós estamos falando aí do falecimento do provedor. Isso, que é uma coisa que pode acontecer. Que pode acontecer. Ainda mais para quem trabalha em profissão de risco. risco. E quando a gente fala provedor, porque nós temos aí a esposa, por vezes, ela é parceira do lar, está ali numa fase que está cuidando dos filhos. Então, se você perde imediatamente esse provedor, é o que você falou, olha ali, são de 4 a 5 anos. E dentro do meu trabalho, quando eu era gerente, já teve casos de pessoas que eu vi isso acontecer. O provedor da família veio a faltar, a esposa ela não estava inserida no mercado de trabalho, e ela teve que dar uma volta enorme para conseguir resolver essa questão. Felizmente, vou dar a notícia feliz, se resolveu, ela teve direito à aposentadoria, benefício do governo, mas ainda assim é uma questão extremamente trabalhosa e desgastante para a pessoa até ter todo esse processo resolvido. Muda todo um cenário, né? Bom, eu citei um pouquinho que eu também era gerente, e você sempre trabalhou na parte de consultoria financeira. Como que você enxerga hoje a diferença de papel de um gerente bancário e de um consultor financeiro, de um personal banker? Como que você enxerga essa diferença? Olha, Renan, eu vejo muito positivamente hoje essa questão do personal. Isso daí era uma distância que você vê no cenário bancário. O gerente do banco era uma pessoa distante de você. Uma pessoa com um viés de produtos que, por vezes, não de interesse de quem está do lado de fora da mesa, e sim aqui das metas do banco. Você trabalhou em banco, a gente não está falando das instituições, mas o core deles é o que vai dar rentabilidade, é o produto que vai dar rentabilidade para o banco. Por vezes ali não tem o lado do cenário. Hoje, com essa implementação de um consultor financeiro, desse personal bank, você consegue trabalhar mais com uma ótica voltada para o cliente. Então, consegue levar produtos, trabalhar junto para que seja o benefício alcance de fato, né, o que almeja aquele seu cliente na ponta da linha. Então, há uma grande diferença, né? E por quê? Você pode trabalhar com produtos de instituições afins, né? Você não teria, vou usar aspas aqui, rabo preso com nenhuma instituição. Exatamente, certo. Você não tem rabo preso. Aonde, então, você pode, pela sua experiência, entregar para aquele seu cliente o que é de melhor para ele naquele momento, né? Você consegue conversar com o seu cliente, olha, qual que é seu momento de vida? É esse, é aquele. Então, você olha no mercado, você tem o acesso ao mercado, vê lá e entrega para ele. Então, muito positivo essa questão, Renan, do personal bank. Legal. E eu acho que dentro da nossa proposta de valor da Visúcio, hoje a gente está tendo bastante sucesso, principalmente em entregar crédito mais barato, através ou de fintechs, bancos pequenos e bancos médios. Porque ele precisa de cliente hoje, ele acho que não tem uma captação tão grande quanto um banco que é um grande player, um mainstream do mercado. Ele precisa dessa captação de cliente, para isso ele vai entregar uma taxa razoavelmente mais favorável do que um banco grande, né? Exatamente, porque até ele não vai concorrer com... Ele não vai conseguir concorrer com o banco grande, com as grandes... Né, com os chamados bancões, né, como que se chama ali. Então ele não vai correr para concorrer com esse pessoal. Ele vai numa linha de crédito já para atingir um público
determinado, né? Sim. Ele não vai brigar com os potenciais, né? Então acaba ficando bacana, porque na linha de quem você precisa trabalhar, você consegue obter com ele, né, a sua solução para aquele cliente. Então essas fintechs aí, depois do surgimento, tanto que elas incomodam, Porque facilitou muito facilitou mais o acesso demais, né? delas. Mudou o cenário, né? E eu vi isso daí muito bem trabalhando com os clientes, o quanto que mudou você tendo essa opção das fintechs agora, né? Deu uma posso falar que revolucionou o mercado. Não, com certeza. E bom, a gente, graças ao Open Banking e ao Open Finance, a gente consegue trazer essas fintechs dentro do nosso marketplace de crédito. Então, acessa visus.com.br que lá você consegue ter acesso a um crédito mais barato, tá bom? Bom, para a gente conseguir finalizar aqui, eu queria fazer um quadro de mito ou verdade com você, Ismael. E aí eu quero a sua opinião de cada um desses fatos. Vamos lá. Esse daqui você já falou um pouquinho. Você pagar o mínimo da fatura do cartão é uma boa estratégia para evitar os juros? Não é mito, né? É mito? Por que é mito? Porque nós acabamos de até abordar a questão dos juros. Você vai entrar no rotativo. Você vai entrar numa dívida sem fim. Você vai se embolar na dívida ali na bola de neve, pagando o mínimo do cartão. Isso é uma recomendado. O cartão também, ele não é um problema, o cartão de crédito. O problema do cartão de crédito, ele tem que ser usado de forma correta e pagar a fatura num todo, né? Beleza. Mas, vou colocando aqui pro pessoal, é melhor pagar o mínimo do que não pagar nada, tá bom? Tá. Vamos lá, segunda pergunta. Ter dinheiro na poupança ainda é um bom investimento? Não, não é. A gente é uma outra barreira que eu passo, porque olha lá o meu público, é o sênior, né? Então, os que ainda têm algum aporte guardado é na poupança. E quando você vai falar, porque ali, o Renan, ele está perdendo dinheiro. A poupança, ela não corrige praticamente nem a inflação. Isso. Então, você está perdendo dinheiro. E hoje nós temos renda fixa aí, nós temos... Hoje está muito mais acessível. Muito, nós temos o produto que é o Tesouro Direto. O CDB, o CDBs. LCA. E são, sopa de letrinha, eu não conheço, gera aquela insegurança ainda. Acesse o visus.com.br que aí você consegue ter consultoria de tudo isso. Exatamente, né? Então, mas é mito. O dinheiro na poupança, você está perdendo, o seu recurso está perdendo para a inflação. A inflação está comendo o seu recurso ali. Legal. Ismael, agora que a gente está terminando, qual que é o recado que você tem para melhorar as finanças do pessoal que está assistindo? Olá. Ô, Renan, mais uma vez, obrigado pelo convite. É o que eu te falo, a educação financeira, Renan, ela transforma vidas, né? A educação financeira é uma palavra que eu deixo assim, olha, a educação financeira transforma vidas. Nós falamos aqui, os pequenos hábitos fazem toda a diferença, né? São recados que a gente pode deixar. O controle de gastos, o planejamento é uma coisa muito importante para estruturar a vida das pessoas. Outra pergunta, mas eu já tenho 50, 60 anos. Nunca é tarde para começar, né? Tenha isso em mente, nunca é tarde para começar, né? E o que eu espero, né, que essas dicas que nós conversamos aqui, que toque o coração, né, dos nossos ouvintes aí, né, e que ajude de alguma forma. É o recado que a gente pode estar deixando pro nosso pessoal aqui, que venha motivar, né, estimular que as pessoas venham administrar aí as suas finanças. Legal, Ismael. Cara, foi muito bacana ter te recebido aqui hoje nesse primeiro episódio. Muito especial tudo isso. Queria agradecer todo mundo que assistiu aqui até o final. Queria agradecer. Deixa o like aqui no vídeo para ajudar e compartilha com seus amigos se você acredita que a educação financeira pode mudar a vida deles também. E não percam o próximo